Você sabe que o fundo do poço não é um lugar tão ruim quanto a gente imagina, não. Tá? A ideia desse vídeo veio a partir de um filme que eu estava assistindo, um filme bem antigo, de infantil, inclusive. Assisti há algum tempo atrás, semana passada, que é o filme Robôs, né? E dentro desse filme tem uma parte muito interessante, que é logo no comecinho do filme, que o pai do personagem principal, né? Que o filho dele vai basicamente sair da cidade para poder seguir os sonhos dele, né, que é conhecer o grande soldador, e tal. E o pai dele conta ali para ele que se ele fosse voltar atrás para recomeçar a vida dele, ele teria feito aquilo que era o sonho dele e não aquilo que as pessoas diziam para ele fazer. E o pai dele fez o que os outros queriam que ele fizesse, né? No caso, ser um lavador de pratos, né? Então, ah, o filme se baseia muito nessa questão e eu queria trazer um pouco disso para você hoje, você aí que trabalha e não está satisfeito com o seu trabalho ou não está satisfeito com a vida que você levou, não está satisfeito com a vida que você está caminhando para seguir. Esse vídeo com certeza vai te agregar bastante e é isso que eu queria trazer para o conteúdo de hoje. E para começar o conteúdo de hoje, voltando à frase inicial do vídeo, o fundo do poço não é tão ruim quanto parece. Esse conceito veio de um livro que eu li que se chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, né? Um dos maiores aí conceitos relativos aí a pensamento positivo, mentalidade, né? Dá para levar algumas coisas em consideração nos conteúdos de mentalidade positiva, né? Mas algumas coisas também são um pouco exageradas, né? Mas muita coisa dá para levar em conta, né? Inclusive, a gente já lançou aí um especialista, Pablo Palcar, que ele trabalha bastante essa questão dos conceitos do Napoleon Hill, né? Uh, mas o conceito que eu queria trazer para você é o fato de você ter medo de agir nos projetos que você tem na sua vida. Os projetos que você tem como sonho na sua vida, né? Muitas pessoas deixam de agir por conta do medo, né? Elas deixam de fazer aquilo que elas sonham, almejam, sabem que é a coisa que vai fazer elas serem mais felizes, serem mais prósperas em vida. Muitas vezes elas têm medo de seguir esses sonhos pelo medo das pessoas que estão ao seu redor, delas criticarem o que você quer fazer da sua vida. Porque a cartilha social nossa, né? O que é a cartilha social nossa? É a gente estudar, né, para poder fazer uma faculdade. Normalmente a faculdade é de medicina, né? Normalmente é o que as pessoas querem que a gente faça, né? E você seguir aquela vidinha padrão, né? Faz a faculdade, daí depois você faz um mestrado ou você faz uma pós-graduação e você segue sua vida a partir disso, né? Seguindo a cartilha social. Mas tem muita gente que não quer essa verdade, né? Tem muita gente que não quer seguir esse padrão de vida, né? E tá tudo bem você não querer seguir esse padrão de vida. Porém, a pressão social faz com que você queira agir de acordo com o que as pessoas dizem para você. Isso, inclusive, vem do conceito do livro Tribos, né? E isso é um sentimento de sobrevivência nosso, tá? Como sociedade, a gente só conseguiu evoluir por conta de estar pertencente a tribos. E, num conceito mais da época do Homem das Cavernas, né? As pessoas precisavam se integrar numa sociedade, né? Se integrar no contexto ali. Até subir a cadeira aqui, tá muito baixa. Elas precisam estar integradas na sociedade para poder sobreviver. E se elas não tivessem integradas nessa sociedade, com a ajuda e apoio de uma tribo, elas não conseguiriam prosperar, né? Então, esse medo da crítica, ele é um medo real nosso e ele dói mais do que muitas vezes um soco na cara, né? Eu vou pausar aqui rapidinho por conta de um probleminha. É o circo tá atrapalhando aqui para fazer o vídeo, hein? Mas enfim. Então, a crítica, o medo da crítica, ele acaba fazendo com que a gente deixe de almejar os nossos sonhos, tá? E é super normal, você entender isso é muito importante, né? Isso é um dos grandes conceitos do livro, um dos que eu mais gosto de levar em conta, né? E, além disso, a questão da ilusão do fracasso total,
que ela é criada pela nossa mente. Então a nossa mente está a todo momento querendo fazer com que a gente sobreviva. Então o medo da crítica faz com que a gente, por conta de querer ser pertencente a uma tribo, querer sobreviver, a nossa mente começa a criar ilusões de fracasso na nossa mente, né? Então, se você começar a fazer isso, você vai fracassar, porque a nossa mente começa a criar diversos cenários, né, possíveis do que poderia acontecer, e você não age por medo de que você fracasse, né? Mas a realidade é que o fundo do poço ele não é tão ruim quanto o que a nossa mente faz a gente imaginar, tá? E dentro desse conceito de não ser tão ruim o fundo do poço, eu só quero dar um adendo muito importante para você. Você que está escutando muitos gurus aí falando para você queimar pontes, toma muito cuidado com isso, tá? E queimar pontes não vai resolver o seu problema, porque a gente precisa também ter um pouco de organização pessoal para poder fazer as coisas darem certo, tá? Tem que ter planejamento. Não adianta agir pela emoção e queimar pontes atrás de você, que nem os gurus falam, para poder fazer as coisas darem certo, tá? Toma muito cuidado com isso. Dando, inclusive, o meu próprio exemplo pessoal. Eu era formado em engenharia, estava trabalhando numa empresa de automação industrial, né? Na época, a Cronos Automação, né? Era a empresa que eu trabalhava. E, assim, eu não era feliz com o que eu estava fazendo. Eu fiz a engenharia justamente por pressão social, basicamente, né? Não tinha muito o que eu queria, não sabia o que eu queria fazer, então eu decidi fazer engenharia porque era o que todo mundo ao meu redor falava para eu fazer, e todo mundo falava que eu era bom em matemática, que eu era um bom professor, né, de matemática e tudo mais. Inclusive, eu trabalhei por muito tempo como professor de matemática, né? E então eu falei, como eu não sei exatamente o que eu quero fazer na minha vida, bora seguir isso aqui, né? Bora seguir é o que tá dando, né? É o que tá dando dinheiro, então vamos seguir aqui, né? E eu segui, coloquei durante muitos anos na minha cabeça que era aquilo mesmo, nossa, identifiquei super, né? Aquela identificação que no fundo não é bem verdade, né? Você sente que não é aquilo lá no fundo, né? No fundo das coisas você sabe que não é aquilo, né? E acabou que eu me frustrei muito com isso, porque eu já estava ali formado, já não estava ganhando um dinheiro que eu gostaria de estar ganhando, não estava fazendo o que eu gostava de fazer, eu fazia por falta de vontade mesmo, fazia porque era o que tinha que fazer e era o que eu tinha que fazer para poder dar certo na vida, né? Então, durante muitos anos eu segui essa cartilha, né? Até meus 23 anos de idade, né? E quando os gurus começaram a aparecer para mim no Instagram, né? Principalmente por causa da pandemia, né? Eu acompanhava muito coisas do marketing digital e eu vi ali, mudei de vida, saí do trabalho CLT, comecei a mudar de vida em um ano só ou em 6 meses. Tudo eu consegui porque eu queimei as pontes e você vai ter que comprar meu curso para poder aprender isso. E eu caí nessa narrativa, né? Caí nessa narrativa, o que eu fiz? Comecei a morar sozinho, saí do meu emprego, deixei tudo de lado com o único objetivo de fazer a coisa dar certo. Então, queimei todas as pontes, igual eles falaram para fazer, né? E o que aconteceu foi o que eu já falei, inclusive, no outro vídeo, né? Eu quebrei 3 vezes, né? Em 2 anos eu quebrei 3 vezes, né? Fiz uma sociedade, não deu certo. Depois tentei um outro negócio, um e-commerce, não deu certo. E por último, tentei uma outra sociedade que não deu certo. Então foram 3 vezes aí que deram super errado os projetos, né? Inclusive nessa última foi algumas coproduções que a gente trabalhou, né? Inclusive, né? E não deu certo. Final das contas, tive que pedalar muito para fazer as coisas darem certo nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos, né? Graças a Deus consegui fazer dar certo, mas eu sei que para muitas pessoas a realidade é totalmente diferente. Porque eu tenho apoio familiar, graças a Deus minha família financeiramente é estabilizada aos trancos e barrancos, né? E eu consegui apoio familiar depois de ter quebrado essas vezes e consegui voltar, né, ao jogo, ao game, né? Não precisei voltar para o trabalho CLT nem nada do tipo para poder prosperar. Mas talvez sua realidade seja diferente. Talvez você não tenha como simplesmente fazer essas loucuras para ver se dá certo, né?
E muitas vezes pode ser que você tenha família, pode ser que você tenha filho para alimentar, você tenha uma esposa, você tenha uma casa para alimentar, você tem um trabalho estabilizado, bem ou mal, você gostando ou não, pelo menos é o seu ganha-pão. Então a realidade é a seguinte: queimar a ponte não vai resolver seu problema. Então, o que você precisa fazer agora? Você precisa começar de baixo, com o tempo que você tem disponível, com a coisa que você tem disponível. Você pode, por exemplo, entrar no trabalho 9 horas da manhã, meio-dia ali você vai e almoça 1 hora, até 1 hora, né? Tem 1 hora de almoço. Das 1 até as 5 você pode estar voltando ali ao trabalho, né? Se você fosse um CLT, por exemplo. E depois disso você tem as suas necessidades essenciais ali de alimentação, tomar um banho, né? Dar uma relaxada ali. E o tempo que você tem ali é o tempo que você vai dedicar ao seu trabalho futuro. Se você não está satisfeito com a sua realidade atual, você tem que fazer isso, tá? Porque se você for querer queimar as pontes, pode dar muito errado, tá? Então começa aos poucos, tá? Começa ali, meia horinha por dia, 1 horinha do seu dia, dedicado aos seus projetos de vida. Se você não tiver esse tempo, 2 horinhas por semana, 3 horinhas por semana, trabalha no final de semana, mas você vai ter que, obviamente, sacrificar um pouco do seu lazer, um pouco das saídas, né? Ter que sair no restaurante, em algum lugar assim específico, que gasta, né? Querendo ou não, acaba gastando bastante, para poder fazer o negócio dar certo, tá? Isso com planejamento e com organização, tá? E com visão, pelo menos do que você tem que fazer logo em seguida, né? Não precisa ter a visão de longo prazo, né? A visão de longo prazo, ela é importante, mas ela vai vindo aos poucos, tá? Você vai construindo os seus pensamentos, construindo a sua vida, você vai começando a ter mais clareza ali do longo prazo, né? É que nem o conceito lá do The Secret, né? Você não precisa ver aonde você vai chegar, né? Que é o destino final. Você precisa ver somente o próximo passo, né? Próximo degrau, né? Você não precisa saber aonde você vai chegar a subir na escada. Basta você saber qual que é o próximo degrau que você vai ter que subir, né? Então, faz uma coisa de cada vez. Não vai na loucura. Foca no que já está funcionando e depois você vai experimentando coisas novas, né? Testando coisas novas, tá? E assim você vai conseguir ter mais sucesso. Porque na realidade, a gente tem a nossa individualidade pessoal, né? E a nossa vida é individual, nossas experiências de vida são individuais. E muitas pessoas podem conseguir ter sucesso rápido, né? De forma duvidosa, muitas vezes. O cara consegue em um ano faturar milhões, é meio duvidoso, né? Digamos assim, né? Às vezes tem um pai que já é rico, ou às vezes o cara também faz coisas erradas, né? Ilícitas, né? A gente não sabe, não tem como a gente saber, né? Então, não se compare com esse tipo de pessoa, tá? Os outliers, né? Os foras da média. Mas comece a simplesmente viver o processo, tá? Existe uma magia incrível no processo, porque o processo é tudo, tá? A felicidade não é faturar um milhão de reais, né? Não é faturar 10 milhões de reais, 1 bilhão de reais, não é se tornar rico. Até porque eu já fiz um estudo sobre isso, tá? Na faculdade, inclusive. Existe um teto de quanto você ganha em relação à felicidade nossa. E esse teto gira em torno de 20 mil reais. Depois que você fatura mais do que 20 mil reais, a felicidade não aumenta conforme você vai aumentando o seu faturamento. Então, você ficar movido ao financeiro em todo momento não vai garantir para você a felicidade que você busca em vida, né? E não existe a felicidade plena, né? Essa é real. Então a vida é um processo, não é uma fórmula mágica. Você precisa ter paciência e saber aproveitar cada momento, independente se ele é positivo ou negativo. Você tem que querer abraçar a experiência da vida, essa experiência de viver, né? Isso é um conceito, assim, quando você entende isso, você internaliza isso, tudo fica muito mais leve, de verdade, fica muito mais leve, né? São conceitos do estoicismo, né? De você realmente ali abraçar a experiência da vida e não ficar preso a críticas, medos e coisas nesse sentido. Saber realmente aproveitar, né? Então, não busca aprovação externa,
comece a se organizar e planeje um tempo do seu dia para você poder começar os seus pequenos novos projetos de vida, tá? Principalmente para você que não está satisfeito com a sua vida atual, tá? Então, até dando um exemplo prático aqui, para a gente poder trazer um conceito mais prático em tudo que a gente está conversando aqui, eu não gosto de deixar tudo só no mundo das ideias, eu gosto de trazer para a realidade. Sempre busco passar essa visão nos conteúdos que eu venho trazendo aqui, né? E dando meu exemplo pessoal, hoje eu tenho estabilizado o meu negócio de prestação de serviço, atingi o teto dele, né? Então eu não consigo ter mais novos clientes, não consigo, até consigo aumentar o ticket deles no geral, né? E aumentar o faturamento, mas vai ter um teto novamente e pode ser um pouco exaustivo, né? E eu também não estou tão satisfeito em estar trabalhando como prestador de serviço, né? Eu troco minha hora por dinheiro, aí fica aquele negócio, né? No longo prazo não é o que eu quero para mim. Então, o meu novo projeto é justamente o que você está assistindo aqui. É o YouTube. O YouTube é o meu novo projeto, é a minha semente. É a semente que eu estou plantando, regando ali poucas horas do meu dia, né? E fazendo esse projeto ser construído com propósito, com valores e encaixado na minha rotina. Porque daqui a pouco eu já vou ter que resolver um BO aqui de um cliente, né? Tô só finalizar esse vídeo e já vou ter que resolver o BO de algum cliente aqui, né? Mas eu consigo produzir todo dia, porque eu tive uma analisei o que eu poderia fazer, como eu poderia encaixar isso na minha rotina, me programei e estou produzindo os conteúdos. Inclusive, esse vídeo que eu estou produzindo aqui agora é um vídeo que está bem antecipado. Hoje é segunda-feira, esse vídeo vai sair só na quarta. Então já tenho 2 vídeos aí que vão sair na segunda hoje e terça que já estão prontos, que eu gravei na semana passada. Então eu já estou conseguindo ter mais organização, né? E planejamento para poder encaixar minha rotina com o novo projeto, né? E é isso que você tem que fazer. Não vai no all-in, tá? All-in não vai dar certo. Faz isso daqui que eu tô comentando com você, que pode ter certeza que você vai conseguir tirar aquele projeto que está engavetado há muitos anos, que é seu sonho, que é seu projeto de vida, que é aquilo que você quer fazer para poder ser uma pessoa mais próspera, tá? E pode ter certeza que vai dar tudo certo, porque você está indo tudo bem organizadinho, tudo bem planejado, e é isso que faz a gente ter sucesso na vida, ter planejamento e organização, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui embaixo tem todos os links aqui dos nossos trabalhos, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui com o marketing digital, o link está aqui embaixo. Se você quiser conhecer a ferramenta mais completa do mercado, criação de e-mail, agente de inteligência artificial, outras coisas que essa ferramenta faz por um preço bem em conta. Você pode testá-la aqui também por 14 dias grátis, tá? E te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal, e é só o começo.